Eu já quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Colossenses, capítulo 1, e o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queremos falar do Filho de Deus aqui nesta noite. Levante suas mãos. Você que tem a Bíblia, levante a Bíblia. Ou se você está sem a Bíblia, levante as mãos. E a gente vai pedir para Jesus falar conosco. Todos nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de amor, a voz suave, a voz terna, a voz curadora, a voz auxiliadora do nosso Senhor, do nosso Salvador. Levante as mãos comigo, levante a palavra do nosso Deus. Fala conosco, meu Pai, pela Tua palavra, e prepara os nossos corações, prepara a nossa vida para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para sermos abençoados, para sermos curados, para sermos restaurados. Opera em nós, meu Deus, por meio da Tua palavra. Abençoa este povo, abençoa a Tua igreja de uma forma linda, de uma forma tremenda. Que sejamos, meu Pai, tocados e entendamos e recebamos de Ti, ó Pai, a mensagem, meu Deus, que pode transformar, que pode curar, que pode libertar, que traz paz, que traz alegria, que traz amor. Graças te damos, ó Deus, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, toma o teu assento, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Isto, aplaude a Jesus com alegria. Aplaude a Jesus com alegria, aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus com alegria, dando glória, glória a Deus, aplaudindo ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Estamos hoje na noite em que se considera ou se comemora, se celebra em todo o mundo ocidental o nascimento de Jesus. Nessa época, nesses dias, se vê amor como nunca. Mas que pena que na maioria das vezes só fica por aqui mesmo, só nessa data. Passando esse período, muitos se esquecem da verdade maior do Natal, da verdade objetiva do Natal, daquilo que importa quando se fala do Natal. E quando nós falamos da verdade que importa no Natal, nós falamos de uma verdade abrangente, de uma verdade que mantém a sua eficiência, o seu propósito, constantemente, não somente no dia 25 de dezembro, ou também não somente no mês de dezembro, mas é uma verdade maravilhosa e também poderosa, que vale para toda a nossa vida, que pode mudar o sentido dos nossos pensamentos, da nossa conduta, do nosso modo de nos comportar em tudo que se refere à nossa vida. Existe uma verdade muito grande. Quem é este menino pelo qual se fala no Natal? Este menino que para muitos, infelizmente, é simplesmente o menino que está na manjedoura. É simplesmente aquele bebezinho tão bonito, porque todos os bebezinhos são bonitos. Para muitos, simplesmente Jesus é aquele bebezinho. É simplesmente aquela figurinha linda, maravilhosa, meiga, suave, e que transmite muita paz. Mas muito mais do que isso, eu estou aqui nesta noite diante da palavra de Deus, juntamente com a igreja de Jesus Cristo, para falar que existe uma mensagem maior do que tudo isto. Jesus Cristo
aquele que nasceu, aquele que vem ao mundo, é a razão de toda e qualquer vitória na nossa vida. E quando eu falo de vitória, eu não falo somente das vitórias materiais, eu não falo somente das vitórias no nosso contexto pessoal, eu estou falando de toda a vitória, e principalmente aquela vitória que sem Ele realmente seria impossível nós alcançarmos, que era a vitória para obtermos a aceitação de Deus e sermos chamados de filhos, sermos considerados herdeiros daquilo que Deus criou desde o princípio da existência de todas as coisas. É sobre isso que Paulo está falando, está nesta epístola aos Colossenses. E continuando a leitura desse capítulo, ele vai explicando quem é Jesus, a causa pelo qual ele é digno de tamanha aceitação, de tamanha consideração, pois nele recebemos bênçãos incomparáveis. Jesus nasceu para ser rei. É disso que Paulo está falando. Existe um reino do Filho de Deus que é revelado pelo amor que ele demonstrou. Paulo está falando sobre isso, do amor que ele demonstrou para trazer este reino a esta terra. E é por ele mesmo, através dele, da obra dele, que nós podemos ser inseridos dentro deste reino. E ele é rei, nasceu para isso. Isaías já falava sobre o reino de Jesus no seu livro, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele nasceu para estabelecer um reino, mas não um reino como nós conhecemos aqui nessa terra, não um reino frágil que pode ser abalado pelas grandes guerras mundiais, de um reino que depende de alianças com homens poderosos para manter-se intactos. Não, muito mais do que isso, ele é a causa de um reino eterno. E neste reino temos vitórias incomparáveis, vitórias inabaláveis. Paulo fala sobre isso, versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É pela obra de Jesus Cristo, no estabelecimento do seu reino, que nós temos a maior de todas as vitórias, que é a redenção através da obra dele na cruz do Calvário. Não existe vitória maior em nossa vida, não existe conquista maior em todo o tempo. Eu sei que existem feitos maravilhosos dentro da história da humanidade, existem feitos brilhantes do homem, mas não existe conquista que se compare com a conquista da redenção, pelo perdão dos pecados adquiridos pelo sangue de Jesus Cristo, dentro do reino que ele estabeleceu, do reino que ele revelou, da mensagem que ele trouxe. Podemos viver a comunhão com o Senhor, pois nele somos perdoados aquilo que era impossível por causa dos nossos pecados, da inimizade que estava instaurada por conta do nosso afastamento do plano de Deus, da vontade de Deus. Agora em Cristo somos readquiridos. Este é o propósito da redenção de Jesus. Repito, este menino não é apenas aquela coisinha que a gente vê na manjedoura. Jesus veio para comprar a humanidade com o seu sangue, e não existe bênção maior que a gente possa adquirir. Comemora-se o aniversário dele, mas quem recebeu o maior de todos os presentes foi nós. Por mais grato que a gente seja, e nós precisamos ser gratos, por mais que o nosso coração seja tomado do sentido de retribuição, de querer dar alguma coisa para Deus, mas é impossível a gente pagar. É um presente que a gente recebeu que não tem como a gente devolver ele na mesma medida para Deus. O salmista estava dizendo: Senhor, o que darei a ti pelos benefícios que eu recebi do Senhor? Se a gente parar para analisar, a gente vai ver
que Deus deu o maior presente para a humanidade, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A maior de todas as vitórias está na vinda de Cristo como Verbo encarnado. Nele temos a salvação, pois ele expressa características especiais que não existem em nenhuma outra pessoa. Versículo 15 deste capítulo, Paulo expressa características que somente ele tem, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é que Jesus tem de tanto especial? Ele não é o primeiro bebê lindo que nasceu, também não foi o primeiro ou último que morreria crucificado. O que havia de especial em Jesus quando foi enviado, quando veio a esta terra? O que havia de diferente nele para darmos devida importância? Ele não era simplesmente mais um, não era somente mais um profeta, não era somente mais um juiz, somente mais um rei. Não! Ele era perfeitamente a imagem do Deus invisível. Veio revelar Deus para nós. Felipe chegou para Jesus e disse: mestre, mostra-nos o Pai, é o que basta. Só mostra o Pai para a gente, tá bom, só isso, nada mais. Olha a humildade desse irmão, nada mais, só isso. Jesus disse: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, há tanto tempo eu vivo com vocês. Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Jesus Cristo não era mais um simplesmente que trazia a mensagem de Deus. Ele trazia em si a expressão perfeita de Deus para o homem. Ele trazia em si a perfeita manifestação da glória de Deus. É isso que João fala em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ele manifestou a glória do Pai. Não foi somente mais um, não foi somente mais um. O primogênito de toda a criação, o representante perfeito de Deus. Não havia ninguém melhor do que ele para vir. Isso é motivo para a gente se alegrar. Não havia ninguém melhor do que ele para vir. Deus enviou o seu perfeito representante, que manifesta a sua própria pessoa, que manifesta ele mesmo, que manifesta a sua essência em toda a totalidade. Jesus Cristo possui características que dão a ele a dignidade de receber atribuição de glória e louvor. Não era somente um menino, não era somente um bebezinho. O próprio Deus estava conosco. E as suas obras, que são conhecidas desde todo o tempo, manifestam que ele de fato é o Filho de Deus, e em sua pré-existência já manifestava o poder do Pai. Versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ele não passou a existir quando veio ao mundo, não. Ele não passou a existir não na manjedoura. Ele não passou a existir no ventre de Maria. As suas maiores obras não são aquelas que a gente vê nos evangelhos. É claro que nos evangelhos a gente vê coisa maravilhosa que ele fez. Curou o cego, curou os surdos, curou coxos, libertou pessoas possessas de espíritos malignos. Mas essas não são as maiores obras que ele fez. Paulo está dizendo, muito antes disso, ele já mostrava a sua glória, porque através dele, nele, Deus criou toda a terra, tudo o que existe, não somente no mundo visível, mas também no invisível. Tudo que existe nos céus, tudo que existe da glória criada, foi feita através do Filho de Deus. Ele não é só mais um, não é apenas um bebezinho, é o Deus Todo-Poderoso, mostrando a sua glória, mostrando a sua grandeza, mostrando as suas obras que vêm desde a criação.
Será que alguém veio adorar a Jesus nesta noite? Será que alguém veio adorar a Jesus nesta noite? Ele sempre foi grandioso, sempre foi poderoso. Tudo foi criado por Ele. Parte B do versículo 16. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Por Ele. Porque foi por suas mãos. Por meio dele, Ele foi o canal da criação. E para Ele, volta para Ele toda a glória da criação. Toda a obra criada que manifesta a grandeza de Deus é para glorificar o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, que é antes de todas as coisas, versículo 17. E todas as coisas subsistem por Ele. A sua pré-existência demonstra de que Ele de fato é aquele que veio para estabelecer o reino do Deus Altíssimo. Aquele que estava na glória com o Pai, vivendo juntamente com o Altíssimo. Aquele que estava junto na criação. E disse Deus, façamos um homem. E disse Elohim, disse Deus no plural. Deus estava dizendo, era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo na criação. Nós vemos que Jesus Cristo é aquele que estava desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3 ao 4, fala do Verbo encarnado. Este Verbo é Jesus Cristo, o poder de Deus demonstrado na criação. Agora vem à face da terra para revelar para mim e a você o amor de Deus, para revelar a grandeza, a majestade de Deus e nos ensinar o amor de Deus e nos dar a oportunidade da salvação. É por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo, é por Jesus Cristo. E hoje, Jesus Cristo, Ele tem um papel muito importante sobre esta igreja. Por isso que eu digo, muito mais do que um menino na manjedoura. Muito mais. Ele demonstrou sua obra na pré-existência, na eternidade passada, no tempo passado, em que a gente não calcula em quanto tempo este poder já vem sendo manifesto, porque está falando de eternidade. A eternidade não se calcula. Vemos que Ele demonstrou o seu poder em seu ministério terreno, apresentado nos 4 evangelhos. Mas hoje, no tempo contemporâneo da igreja, Ele ainda continua agindo sobre o seu povo. Por isso eu digo, não é apenas um menino, não é apenas uma criança. Estamos falando do Deus Altíssimo, do Deus poderoso, que está sobre o seu povo. Versículo 18 do capítulo 1. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus Cristo não encerrou a sua obra naquele tempo, não. Jesus Cristo não parou o seu trabalho após do seu nascimento, crescer, ser maduro e morrer na cruz, não. Jesus Cristo ainda hoje atua sobre a sua igreja. Não adoramos simplesmente a um Jesus histórico, não. Isso já as religiões fazem, adorar figuras históricas, personagens que ficaram simplesmente no passado. Não, nós adoramos aquele que ainda está sobre a sua igreja, aquele que dirige o seu povo, aquele que conduz os seus discípulos. Ele está sobre o seu povo, Ele ocupa o lugar de preeminência, porque Ele viveu e venceu para isso, para que hoje nós estivéssemos reunidos no seu nome. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele é o cabeça da igreja, é o Senhor do seu povo, continua atuando nos dias de hoje. Ele ainda manifesta a sua glória, Ele ainda manifesta o seu poder, manifesta a sua majestade no meio do seu povo. Por isso eu digo, muito mais do que um menino, muito mais do que uma manjedoura, Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que dirige o seu povo, é aquele que nos dá as diretrizes corretas da nossa vida. É mais do que um menino, não podemos olhar para Ele somente como um menino. Eu sei que existe toda uma figura que
mexe com o nosso emocional quando a gente vê aquela manjedoura bonitinha. Mas a gente não pode ver ele somente como aquele menininho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Existe algo que ele faz hoje sobre a igreja. Existe um propósito atual dele para comigo e para contigo. Ele é quem está na frente da igreja que ele instituiu, do povo que ele salvou, do povo que ele comprou com seu sangue, do povo que ele perdoou os pecados na cruz do Calvário. Oxalá que eu e você aqui nesta noite saiamos decididos de dentro desta igreja a aceitar os propósitos de Jesus Cristo para a nossa vida. Essa é a melhor retribuição que nós podemos dar a Ele. Esse é o melhor presente que a gente pode dar a Jesus, é dizer: Senhor, eu entendi para que o Senhor veio a este mundo, eu entendi o propósito da sua vinda como menino, como homem aqui nesta terra. Eu quero que seja o Senhor da minha vida, quero que seja o Senhor do meu coração, quero que dirija os meus passos, quero que derrame da tua graça sobre a minha vida. Quantos assim desejam, glorificam o nome do Senhor, aplaude o nome de Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, mais do que um menino, muito mais. Ele é perfeitamente Deus. Ele é perfeitamente Deus. No entanto, que ele já recebe adoração logo que nasce. Aqueles homens lá entendidos dos astros vão lá adorar Jesus, vão levar presente para Jesus, porque sabia que ali era muito mais do que um menino. Meninos nascem todos os dias, mas ali estava Deus. E Paulo fala sobre isso no versículo 19 deste capítulo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus não era Deus pela metade, não. Existe uma seita, não vou citar o nome, mas ela diz que Jesus é um Deus pequenininho. Ela diz que Jesus é um Deus menor. Diz que Jesus não é Deus como o Pai. Mas Paulo está dizendo: foi do agrado de quem? Do Pai. Que nele, de quem que está falando? De Jesus, do Filho. Nele, em ele, habitasse toda a plenitude. Ele é Deus perfeitamente, tal como o Pai. Isto foi do agrado do Senhor, que ele fosse tal como seu Pai, fosse Deus perfeito como o Pai, grande como o Pai, onipotente como o Pai, onipresente como o Pai, onisciente como o Pai, com todos os atributos exclusivos e incomunicáveis do Pai. Alguém que pode adorar o nome dele. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Foi o Pai que assim o determinou. Não é um Deus minúsculo, não é um Deus menor. Foi do agrado do Pai. Assim quis o Senhor que o seu Filho fosse tal como ele, em tudo manifestasse a glória. Versículo 15, a imagem do Deus invisível. Ele é também o nosso perfeito Salvador. Se como perfeito Deus ele merece toda a glória, como nosso verdadeiro Salvador, ele demonstra o seu amor e é digno de toda a nossa gratidão. Versículo 20: e que ele, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, sendo ele perfeitamente Deus. Foi o nosso verdadeiro Salvador, trazendo paz nós para com Deus, nos reconciliando com Deus, nos resgatando para com Deus, nos refazendo a amizade com Deus. Devemos gratidão a ele, pois foi pelo seu sangue que ele demonstrou o seu amor, que ele nos deu valor, que ele nos deu importância.
importância e nos trouxe para Deus, nos resgatou, nos adquiriu, nos conduziu para Deus, demonstrando um amor tão imenso, um amor incomparável, um amor absoluto, um amor eternal, o amor ágape, o amor incondicional de Deus para conosco. É por Jesus Cristo. Por isso eu digo, é mais do que um menino, é mais do que um bebezinho, é o amor de Deus para nós, é o Salvador da humanidade. Vemos em Jesus os atributos do Rei vivo e vitorioso em toda a sua obra, o único capaz de libertar e salvar a alma em sua situação desesperadora. Somente Jesus pode salvar e libertar. Somente Cristo através da sua obra, somente Cristo através do seu ministério, através do poder da sua palavra, da autoridade concedida ao seu nome, Ele pode libertar e salvar qualquer pessoa. E muito mais do que isso, não somente uma obra que acontece em um único momento, mas uma obra contínua, pois é Ele também quem nos conduz a um novo e perfeito caminho, de acordo com a vontade de Deus. Repito, muito mais do que um menino, muito mais do que um bebezinho, Ele veio para salvar, libertar e conduzir-nos pela perfeita vontade de Deus. Aquilo que era impossível para nós, aquilo que era impossível para a lei, aquilo que era impossível para o judaísmo, para o farisaísmo, Cristo veio fazer por nós, nos devolvendo para Deus, nos levando para Deus, nos ensinando a vontade de Deus. É motivo de alegria, é motivo de alegria. O texto que lemos, no versículo 12, observe que Paulo está dando graças. O motivo é de gratidão. Falar da obra de Jesus, falar do amor de Jesus, deve ser motivo de gratidão para nós. Voltando lá para o versículo 12, onde fizemos a leitura inicial: dou graças ao Pai. Falar da vida de Jesus Cristo deve ser motivo de gratidão para nós. O quão gratos nós estamos aqui nesta noite, ao falar daquilo que Cristo fez por nós. Foi Ele que nos fez idôneos, diz Paulo, para participar da herança dos filhos da luz. Estávamos em trevas, diz Paulo, no versículo 13. Mas Ele nos permitiu nos tornar aptos, idôneos, preparados para desfrutar daquilo que era de exclusividade dos filhos da luz. Todos nós estávamos em trevas, todos nós andávamos na condenação do pecado, todos nós andávamos pela mentira das vaidades desta vida, mas foi Ele que abriu a porta para nós, foi Ele que nos chamou e nos transportou, diz Paulo, versículo 13, a parte B, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no reino das trevas, estávamos condenados, estávamos perdidos, ninguém dava um centavo por nós, mas Ele nos tirou, transportou, diz o texto, pegou daqui, colocou ali e disse: agora vocês pertencem ao reino do amor do meu Pai, ao amor que já foi ensinado, ao amor que já foi revelado, ao amor que já foi descrito pela vida do Senhor Jesus Cristo. Temos motivos de gratidão por pertencermos ao reino do nosso Deus, a este reino de amor, este reino de misericórdia, este reino de graça que nos foi concedido através do seu Filho, através de Jesus Cristo. Alguém que está grato nesta noite, alguém que está grato nesta noite, alguém que está grato com Cristo. É motivo de alegria, é motivo de alegria, pois assim foi o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Foi um anúncio de alegria,
Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O nascimento de Jesus é motivo de alegria, porque é exatamente Deus demonstrando a sua bondade para com os homens. Os próprios anjos estão reconhecendo isso, pois eles sabem que em Cristo está se cumprindo a missão salvadora de Deus, a missão redentora de Deus. Que nós possamos celebrar, que nós possamos exaltar a Deus por isso, pois em Jesus Cristo conhecemos a bondade de Deus, conhecemos a misericórdia de Deus. O amor de Deus é comunicado a nós, é transmitido a nós através da vida de Jesus Cristo. Alguém que é grato por isso, diga glória a Deus e aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus pelo amor que já foi revelado sobre a sua vida. Convido todos a se colocarem em pé em nome de Jesus. O amor de Deus é comunicado a nós através de Jesus Cristo. Muito mais do que um menino, estamos falando do Salvador, Redentor. Estamos falando daquele que veio revelar ao mundo o Deus Altíssimo. É isso que Paulo está falando na sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 até o 20. Ele revela a Jesus, da sua essência divina, da sua perfeita essência divina, para a sua perfeita missão salvadora. Que nós possamos aqui nesta noite proclamar o nosso amor por Jesus Cristo, a nossa gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Será que a gente pode reconhecer isso aqui hoje? Será que hoje a gente pode parar e reconhecer o amor de Deus para conosco? Ele é a causa de tudo para nós. Estamos na quarta-feira dos vencedores, e eu preciso dizer que não haveria vitória alguma em nossa vida se não fosse a morte de Jesus. Estávamos derrotados, estávamos em trevas, nas mais densas trevas, mas Ele nos trouxe para o reino da luz, nos trouxe para o reino do amor. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não entregou sua vida para Jesus, tem alguém? E você hoje gostaria de fazer isso agora? Alguém que ainda não se entregou para Cristo, você não o aceitou em seu coração como Salvador da sua alma. Pode ser que você tenha feito no seu coração, mas não tenha demonstrado publicamente. Mas viver com Jesus não é uma coisa que dá para a gente fazer escondido, não, porque Ele nos chama para ser luz do mundo. Então a gente manifesta a nossa decisão de receber a Jesus. Há alguém aqui hoje que queira entregar-se ao amor de Deus? Ou todos já são salvos? Há alguém que você está afastado do Evangelho e hoje você queira voltar para Cristo? A oportunidade sempre está aberta. O sangue de Cristo continua sendo eficaz. Nada tira o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer um dos nossos pecados, do que qualquer uma das nossas transgressões. Se há alguém, eu convido você a vir à frente, manifestando sua decisão com Cristo, pois o amor de Deus está manifestado em Jesus.